Irmãos, hoje nós vamos conversar um pouco sobre Salmo. Salmo primeiro. Quase chovendo molhado. Talvez não está chovendo no molhado, mas Deus tem palavra para nós. A palavra de Deus, quando ela é exposta, Ele fala aos nossos corações. Então abra sua Bíblia em Salmo primeiro. Vamos ficar todos em pé para lermos a palavra de Deus em reverência. Amém? Todos já encontraram? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos e clamamos a Ti também por Tua misericórdia. Que o Senhor possa abrir nosso entendimento, abrir o nosso coração, que possamos sair daqui entendendo o plano de Deus, o que o Senhor tem a dizer para nossas vidas, e que possamos cada dia mais viver segundo a Tua vontade, segundo a Tua lei, no nome de Jesus. Amém. Vocês vão poder sentar. Por que eu comentar sobre o Salmo número 1? O Salmo número 1, ele dá uma ideia de uma porta de entrada para a lei do Senhor, ou para os salmos, o saltério. Não só o número 1, como também o 2, que também no seu último versículo fala também de bem-aventurança. E os dois, eles formam uma porta de entrada no bosque da lei do Senhor, da palavra de Deus, das delícias de Deus. Porque o profeta fala que a palavra de Deus, ela é deliciosa, é como mel ao nosso paladar. Mas a ação dela também é poderosa, pode ser amarga também. Mas depende de qual situação, porque a palavra de Deus, ela pode ser para nós salvação, como ela é, e para outros ela é juízo. Ela é também a ira de Deus sobre os que estão debaixo da desobediência, estão debaixo da ira de Deus, porque os que buscam o Senhor estão segundo a vontade de Deus. Então esse salmo, ele faz um comentário de dois tipos de pessoas, ou dois tipos de igreja, ou dois tipos de nações. Nós comentamos um pouco dele na quinta-feira passada, e eu falei, vou comentar sobre esse salmo, porque ele é muito importante. Nós falamos na quinta-feira passada sobre maturidade cristã. Esse salmo mostra a maturidade cristã, mas o cerne dele é mostrar um homem bem-sucedido. Quem é esse homem bem-sucedido? Ou esse homem bem-aventurado? Essa palavra bem-aventurado, esse homem feliz, ele ocorre em uma média de 25 vezes em Salmo e 8 vezes em Provérbios. Mas em Mateus capítulo 5, Jesus falou desse homem bem-aventurado. Ele discorre dizendo que o homem bem-aventurado é o que chora. Mas como pode um homem bem-aventurado ser o que chora? Ele chora pelo pecado que ele cometeu, de arrependimento, e pedindo graça a Deus, para que ele possa ser perdoado dos seus pecados e voltar a caminhar. Ele chora que quando ele vê que ele pecou, ele se sente imundo diante de Deus, e precisa de novo ser lavado pela sua palavra.
bem-aventurados que são perseguidos, e assim vai, Jesus falando em Mateus capítulo 5. O salmo é também um salmo de sabedoria, que exorta os adoradores a ter atitude correta para com a lei de Deus. Antes de ter uma conversa íntima com Ele, de modo muito simples, os justos amam a lei e desejam saturar-se dela, enquanto os ímpios odeiam, ignoram. E os justos também podem ser identificados como aqueles que guardam a aliança com Deus, que amam a Deus, que obedecem Ele, demonstrando assim que são deles. E os ímpios rompem a aliança com Deus. Então nós estamos vendo aí dois tipos de pessoas, ou dois tipos de igreja: a fiel e a infiel, ou a nação que tem o Senhor como nosso Deus, seu Senhor dela, e a nação que não tem, porque nós só temos duas nações: a nação de Deus, que diz feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e a nação que não é feliz, que não tem Deus como seu Senhor. E a nação que tem Deus como Senhor é a nação que vai morar com Cristo na eternidade. E nós, como igreja de Cristo, fazemos parte dessa nação. E o Senhor, o nosso Deus, Yahvé, Ele é o nosso Senhor eterno, aquele que nos tem alimentado, aquele que nos plantou na sua vinha, na sua rocha, no lugar seguro. E há uma necessidade de nós fazermos escolha quando Cristo nos resgata. Se eu tenho certeza que Cristo me resgatou, me salvou, me resgatou do império das trevas e me plantou no reino do Filho do seu amor, a minha vida agora tem que ser uma vida de devoção, uma vida de meditação, uma vida de reflexão na lei do Senhor, pois ela é o único meio que eu posso chegar ao céu, é um mapa, é a minha bússola que me norteia para chegar ao céu. É isso que o salmista, ele está declarando aqui, quem é esse homem que anda na lei do Senhor, que medita nela. Se eu perguntasse para vocês aqui, feliz é a pessoa que? Aquela que tem um casamento bem sucedido? Aquela que tem muita saúde? Que tem uma casa própria? Mas o salmista, ele responde, aquele que medita na lei do Senhor. Mas não só isso, aquele que entendeu a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Olhamos da frase de Franklin Ferreira, ele fala para nós entendermos a graça de Deus, precisamos entender a miséria que nós somos. E Paulo fala, quão miserável homem que sou. Paulo entendeu. Às vezes nós ficamos desesperados, orando a Deus por um problema, mas não oramos a Deus dando glória a Ele, pelo Ele ter nos libertado do império das trevas. Paulo fala que ele orou ao Senhor 3 vezes por causa de um problema, um espinho na carne. Ele entendeu que a graça de Deus é superior a qualquer espinho. Jó disse que ele não conhecia Deus no início do seu livro. Como pode alguém dizer que não conhece a Deus e dizer, nu saí do ventre de minha mãe, nu voltarei para lá, Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E no final do livro, no capítulo 42, ele fala que agora ele entendeu quem é Deus, porque antes ele sabia, conhecia Deus de ouvir, mas agora os seus olhos viram quem é o Senhor. Imagina, se antes ele conhecer a Deus na sua totalidade, ele deu uma resposta tão impactante, tão coerente. Agora imagina ele dizendo que agora ele viu quem é Deus,
que seria a resposta de Jó? Eu não consigo nem imaginar, porque para mim essa resposta já é o máximo. Nós às vezes não estamos preocupados com a lei do Senhor, não estamos preocupados em viver segundo a vontade de Deus, estamos preocupados em adquirir alguma coisa nessa vida, e nós começamos a falar: não, eu tenho que trabalhar muito, eu preciso de trabalhar muito, porque eu tenho muitos planos, mas para essa vida. E Paulo fala, ou Pedro, se eu não me engano agora, Pedro, de tudo que nós fizemos, ou buscamos a Deus, é apenas para essa vida, nós somos mais miseráveis dos homens. É claro que nós temos que trabalhar, é claro que temos que ter as nossas responsabilidades, pois somos cidadãos, devemos cumprir com nossos deveres. No domingo passado eu falei que as pessoas estão preocupadas mais com seus direitos. Está uma geração mimimi. Infelizmente, essa geração mimimi também está dentro da igreja. E se nós não amadurecermos, não nos tornarmos homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, entendendo a palavra de Deus, vai ficar mimimi até o resto da vida. Eu não gostei disso que o pastor falou, eu não gostei daquilo que o pastor falou, e vai saindo um atrás do outro. Se o Senhor tiver um plano de salvação, o Senhor traz de volta. Nós precisamos de crescer, parar de tomar leite e vivermos uma maturidade em Cristo Jesus. Para ter um caminho bem sucedido, é necessário entender os nossos deveres, porque quando nós praticamos nossos deveres, automaticamente os nossos direitos, eles serão atendidos. Mas os nossos deveres estão acima dos direitos. Mas para isso, precisamos buscar a Deus, como homem inteligente, como uma mulher inteligente, salvos em Cristo. O que a pessoa feliz não faz? Progressivamente, os verbos andar, ficar em pé, assentar, mostra uma deterioração crescente na capacidade de manter distanciamento social e, portanto, espiritual de pessoas ímpias. Não podemos estar com pessoas ímpias, é isso que o salmista está dizendo. Devemos estar afastadas delas. As nossas amizades, cedo ou tarde, influenciarão e até determinarão o nosso estado espiritual. Nós devemos nos afastar. Quem não anda, devemos não andar. Feliz é o homem que não anda. Não pode brincar igual uma pessoa brincou um dia, né? Vamos cantar aquele cântico do Salmo, feliz o homem que não anda, mas aqui é o Salmo 1. E aí, os jovens, né, gostam de fazer brincadeira, piadinha sem graça, muitas vezes, esqueceram como é que era o Salmo. Vamos cantar o hino do Aleijadinho. Mas como uma coisa dessa? Não, o homem que não anda. Tem pessoas que brincam até com a palavra de Deus. Aquele homem que não anda, mas é o que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. O homem feliz não deve viver nesse mundo de pessoas que se escarnecem, que caçoa da verdade. Ah, pastor, então você está me dizendo que eu não posso ter amigo do mundo? Não é isso que eu estou dizendo. Você deve ter amigo, deve, mas você deve mostrar exemplo de que você não é desse mundo, é cidadão do céu, eleito em Cristo Jesus, e não foi ontem, não foi de uma hora para outra, e não foi nessa terra que você foi eleito, não, foi antes da fundação do mundo, nas mansões celestiais, em Cristo Jesus, nas regiões celestiais,
em Cristo Jesus. O problema é que muitos de nós, quando estou dizendo nós no sentido geral de cristãos, ou protestante, ou romano, ou de outra fé que professam, acha que as coisas aconteceram de uma hora para outra, acha que foi a decisão dele, que ele foi a pessoa muito inteligente, que ele viu que ele estava perdido, assim, porque ele é muito inteligente, e aí pensou bem, fez um cálculo, ou não, com Cristo vai ser melhor caminhar com Cristo. Mas é interessante que realmente tem, parece que eu estou brincando com isso. Tem pessoas que pensam assim: não vou criar meu filho na igreja, porque lá vai ter uma boa educação. Vai ter mesmo, mas isso não salva ninguém. Precisa de arrependimento. Não precisa de eu falar com você, ver se você se emenda, tá? Ver se você toma juízo. Tomar juízo, se emendar, não vai resolver a sua vida. O que nós precisamos fazer é nos arrepender dos nossos pecados. Não estar no caminho de pecadores, nem na roda de escarnecedores. Não andar com eles, nem sentar com eles, e nem conversar com eles, se a conversa deles é conversa profana, que caçoa da palavra de Deus. Ímpio dá a ideia de uma pessoa culpada de crime, hostilidade ao pecado, enquanto pecar significa falhar o alvo, falhar o passo. O escarnecedor é aquele que caçoa com desprezo, autossuficiente, arrogante. Provérbios 21, 24. O prazer dele é desprezar. Provérbios 1, 22. Ele é incapaz de manter autodisciplina. Provérbios 9, 7. E não aceita repreensão ou correção. 9, 8. E não acha sabedoria. 14, 6. Enfim, ele deve ser evitado pelo crente. Devemos evitar, porque é o tolo. Vocês chamam a atenção do tolo, o tolo não está nem aí, ele arruma confusão com você. É não lançar a palavra santa aos cães, nem pérola aos porcos, porque se lança pérola para os porcos, ele acha que você está jogando pedra nele e vai querer te devorar. Com esse tipo de pessoas, não devemos estar junto com eles, devemos nos afastar. E o pior, muitas dessas pessoas dizem que são cristãs evangélicas ainda. Quantos se dizem cristão, mas quando abre a boca, o coração deles não está cheio do amor de Deus, não está cheio da lei do Senhor, está cheio de qualquer outra coisa do mundo, que só de ouvir, a palavra de Deus fala que é terrível, é imundo, só de ouvir o que eles falam. Quanto mais falar, precisamos meditar na lei do Senhor e entender com quem nós estamos andando, com quem nós estamos vivendo. Pastor, mas eu estou lá na festa lá dos meus parentes e eles não são cristãos evangélicos. Isso você sabe, né? Eles contam aquelas piadas que costumam contar. Mas também você sabe que você é servo de Deus. Você deve se afastar das piadas. Não deve rir das piadas. Se está contando uma piada imunda, sai de perto. Não é obrigado a ficar junto. Porque que diferença vai ter você do seu familiar que não conhece a Deus? E que exemplo vai dar para ele se você está entrando no mesmo nível dele? Ah, pastor, mas Paulo falou, fazer de tolo para ganhar os tolos. Já ouvi muito isso. Aí um pescador, ele muito inteligente, foi para o alto mar pescar e pensou muito bem, nossa, como eu vou pescar? Eu queria ver um jeito melhor do peixe
mais fácil de pegar o peixe, se não ficar aqui gastando muito tempo. Aí ele teve uma luz, uma ótima ideia. Eu vou encher o barco de água, e aí os peixes vão entrar no barco. E o peixe gosta de quê? De água. O resto da história a gente já vai saber, né? Tem acontecido isso dentro das casas, dentro das famílias, dentro da igreja de Cristo. Eu posso dizer, dentro da igreja física, no conceito do prédio, mas dentro da igreja invisível de Cristo, que se diz invisível pelo menos. Não, eu tenho que estar assim, na mesma linha dele, para que ele possa deixar eu ter uma entrada. Não, você está totalmente enganado. Eu já comentei aqui uma vez que na minha idade, eu acho que de 19 anos, ou menos, 17, 16 ou 17, por aí fora. Não tem muito tempo não, mas a gente acaba esquecendo, né? Eu estava com os colegas na beira de uma calçada, conversando, era um dia de domingo. Eu deveria estar na igreja. Um menino que foi criado na igreja, sempre buscando a Deus, evangelizando, fazendo a obra do Senhor. Mas nesse domingo eu não estava, eu estava na rua com alguns colegas. E um rapaz falou comigo: Zé, você não é crente? E nem é filho de Deus, é o filho do cão. Falou comigo. Deus usa o cão para falar com a gente, para corrigir o filho dele. Você não é crente? O que você está fazendo aqui? A única coisa que eu fiz é pegar minha bicicletinha, montar nela e correr para a casa do Senhor e entrar chorando, me arrependendo dos meus pecados, clamando a Deus por graça e por misericórdia, para que Ele possa me perdoar e me restaurar. Eu sei que às vezes nós entramos nos deslizes desse. Talvez estamos reunidos com alguns amigos e entramos no papo deles. Mas se arrepende. Qual foi a mensagem de hoje? Se arrepende, volta ao primeiro amor. Você sempre foi uma igreja ativa, uma igreja que fez a obra de Deus, que evangelizou. O que está acontecendo? Se arrependa, volta às práticas do primeiro amor. É isso que o salmista está dizendo. O homem feliz é o homem que entendeu a graça de Deus. E o homem que entendeu a graça de Deus se debruçou na lei do Senhor. E na sua lei debruçou não só de dia, mas também de noite. E o que o bem-aventurado faz com prazer? A palavra hebraica para prazer tem a ideia de deleite, desejo forte, até saudade de alguma coisa. Prazer daquele que era alegre era meditar nas Escrituras. O elemento comum do verbo para meditar é que a ação vem do interior do ser humano e fica caracterizado como parte integral daquele indivíduo. O verbo fica traduzido como cochichar, sussurrar, recitar em voz baixa, planejar, gemer, soluçar e meditar. Meditar é um processo que se inicia no pensamento. E quando as palavras saem do corpo através da boca, representa cogitações profundas, como se fosse uma extensão da pessoa. É estar cheio de Deus, é estar cheio da graça de Deus. E você começa a pensar, meditar, cochichar com você mesmo na lei do Senhor. E eles estavam pensando em quê? Na Torá. Que a lei do Senhor era a Torá naquela época. Nos livros históricos, talvez Jó, Cantares, Salmos, Provérbios. E lembrando que os profetas ainda não estavam prontos ainda. Mas nós precisamos entender que só os sacerdotes, os escribas, os reis é que tinham a Bíblia na mão, que tinham a lei do Senhor nas mãos. O povo comum não tinha condição de ter uma Bíblia. Primeiro, para poder escrever, todo aquele conteúdo era muito caro. Tinha que pagar alguém, um escriba,
o papel que era o papilo ou o couro era muito caro, não tinha condição de qualquer pessoa adquirir. Quando o sacerdote, os escribas, eles liam a Bíblia nas sinagogas ou no templo, o povo tinha que decorar, mesmo com essa dificuldade de ter a Bíblia na mão, igual nós temos hoje, em muitas versões. Podemos ter versões do jeito que quiser, inglês, português, latina, só de português tem umas 200, eu acho. Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia da aplicação pessoal, Bíblia do pentecostal, Bíblia do neopentecostal, Bíblia do avivamento, Bíblia para você ganhar dinheiro, até para isso tem Bíblia também, te ensinando a ganhar dinheiro. Então tem Bíblia para todos os gostos, enfim. Mas não tinha naquela época. Então o povo parecia ser ruim, mas foi muito bom também, porque eles meditavam quando eram lidos os textos, eles começavam a guardar aqueles textos, e textos grandes na cabeça, meditando, praticando, e isso tinha muito mais princípios, e praticava mais a palavra de Deus, conhecia mais a Deus, mais o amor de Deus, através da meditação, de sempre estar falando a palavra de Deus, se alertando, no momento de dificuldade, pensava na palavra de Deus. Esses dias eu estava comentando com um amigo e falando com ele, nós precisamos, no momento de luta, pedir ao Senhor para levar cativos os nossos pensamentos, porque nós pensamos tantas coisas durante o dia. Se nós não levarmos cativo o nosso pensamento, clamar ao Senhor, Senhor, leva cativos os meus pensamentos. Nós pensamos muitas besteiras. E precisamos clamar a Deus e começar a meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus. O que eu estou fazendo é errado, Senhor, tem misericórdia de mim, que a Tua palavra diz que o Senhor não nos chamou para ser imundo, mas para sermos santos. Você tem que ter a palavra de Deus no seu coração, para um momento de tribulação, de aflição, do pecado, da tentação, você lembrar da palavra de Deus e ela te livra. E o Espírito Santo traz à sua memória aquilo que você leu. Agora imagina, quem não lê, o que o Espírito Santo vai trazer na memória de mente vazia. E Paulo fala que mente vazia é a oficina do diabo. Há uma necessidade de nós estarmos nos aplicando na palavra de Deus, o nosso cotidiano. E isso é com responsabilidade, isso é com obediência, isso é com o coração quebrantado, contrito, tremendo diante de Deus. Estava vendo um vídeo esses dias de uma pessoa falar que teve uma visão que viu o Senhor sentado do lado dela. E eu fico perguntando, como pode isso? Que todos os homens da Bíblia que falam que viram o Senhor, eles caem com o rosto no chão. Nenhum deles consegue ficar em pé. João caiu, e o Senhor que levantou ele para falar com ele. Daniel caiu, Ezequiel caiu, Isaías ficou desesperado quando falou, eu vi o Senhor e agora vou perecer. Mas tem pessoas que falam, não, eu vi o Senhor sentado do meu lado e falou comigo, falou bem assim, eu não consigo compreender que Senhor é esse que essa pessoa está falando. Porque não tem possibilidade de nós entrarmos diante de Deus, da glória de Deus, que nem os seus anjos que o assistem, não conseguem vê-lo, estão com seus olhos tapados diante da glória de Deus. Nem o homem mais santo tem capacidade de ver o Senhor, porque Ele é fogo consumidor. O que nós devemos é temor ao Senhor, e temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, é o princípio da ciência. Feliz é o homem, bem-aventurado o homem, que não anda no conselho dos ímpios,
não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas o prazer dele está na lei do Senhor. Esse é o homem que é feliz, que medita na lei do Senhor. O resultado saudável de meditação, contínuas palavras do Senhor. O autor emprega uma metáfora comparando a pessoa que medita nas palavras de Deus com uma árvore plantada ao lado de correntes de águas. O termo corrente vem do hebraico, que significa uma separação ou uma divisão no solo. Vamos pensar aqui, apesar que nós somos numa cidade de interior, mas aqui tem pouca agricultura. Mas vamos pensar numa agricultura. Quando cria aqueles valados, chama de rego às vezes, né? Ou de pontos de irrigação, onde você faz o plantio. E ali a água é contínua, porque tem alguém zelando por aquilo ali. O homem que é plantado do lado desse ponto de irrigação, a sua folhagem não murcha, não cai, porque tem alguém cuidando de você, tem alguém mandando água o tempo todo. E a palavra de Deus fala que a água que sai do trono de Deus é essa água que jorra no nosso interior. Essa água é mandada por Cristo Jesus. Na metáfora, era algum homem que fez o valado, fez o rego para que a água pudesse correr. Mas na nossa vida espiritual, é Cristo que coloca essa água jorrando. E pode vir em algumas situações na nossa vida, porque às vezes o tempo pode ficar seco. Se o tempo fica seco, meu irmão, a palavra de Deus nos manda manter na fé, porque o justo viverá pela fé. Vai vir tribulação para o justo? Vai. Do jeito que vem sol e chuva para todos, para o justo e para o ímpio, vai vir do mesmo jeito. Talvez aquele momento de sequidão pode ser um momento de tristeza. O tempo ficou seco, está triste. Mas o Senhor, Ele traz a alegria da salvação. O óleo da alegria pode vir sobre ele quando ele clama ao Senhor. Pode ser também uma decepção pessoal, uma crise financeira, uma doença de morte de um familiar, mas a folha não morre, não murcha. O contrário, o fruto do Espírito Santo produz alegria, amor, perseverança e assim sucessivamente. Nós precisamos de produzir frutos do Espírito. É claro que não é uma ação nossa. A nossa ação é buscar o Senhor, é meditar na lei do Senhor, e o fruto é produzido pelo Espírito de Deus em nossas vidas. Por isso que há uma diferença entre a obra da carne e o fruto do Espírito, porque a obra do homem é a obra da carne, mas o fruto bom é do Espírito, que Deus coloca no coração do homem. Os ímpios não têm raízes para segurá-los no tempo secos. Os ventos levam-nos para qualquer canto do mundo espiritual e moral. Eles ficam amarelados de fato. A cor representa a ausência de vida. São moralmente e eternamente sem vida. Os únicos que ficarão em pé, um trocadilho com o verbo do primeiro verso, depois do julgamento final, serão aqueles que tiverem desenvolvido raízes na pessoa de Deus, o nosso Senhor, o Senhor da igreja. Como os justos não devem ficar em pé na roda dos ímpios, os ímpios não podem ficar em pé na roda dos justos. Eles serão destruídos, não prevalecerão, porque Deus conhece o caminho do justo. Ele tem um conhecimento derivado da sua experiência com aquele homem que sabe, faz o que é
moralmente certo. Os padrões éticos foram estabelecidos por Deus e a pessoa que os seguem são chamados os certos e os justos. Agora precisamos entender que esse justo, ele só é justo porque ele foi justificado por Cristo. Porque Paulo fala aqui, ou Isaías, que toda a nossa justiça diante de Deus é trapo de imundícia. Essa justiça que nós temos é dada por Cristo Jesus, porque Ele nos justificou, nos santificou e nos glorificou. Porque Cristo cumpriu toda a retidão, Ele que cumpriu toda a lei. Foi Cristo que morreu na cruz do Calvário. Toda a justiça vem da obra de Cristo, vem do plano redentivo, eterno, antes da fundação do mundo, pois Ele é o Cordeiro de Deus, antes da fundação do mundo. E é Ele que nos assegura, com as nossas raízes profundas, no tempo de dificuldade, Ele nos preserva, porque o seu amor está em nós. Para nós concluirmos, o Salmo apresenta um contraste agudo dos dois extremos, o modo de vida verdadeiramente honesto e o modo basicamente perverso. O contraste introduz de maneira didática e as duas categorias de homens a serem descritos em todo o saltério. O salmista continua com a antítese, mostrando os destinos presentes e futuros de cada grupo. A nossa escolha pode resolver também, solucionar ou mostrar qual será o fim das coisas. Lembra de Asaf? Quando ele viu os ricos prosperando, os ímpios na sua impiedade, ele fala que seus pés quase se resvalaram, porque ele ficou assim, abismado. Ele buscava o Senhor, era um levita, um homem que tinha amor na lei do Senhor, mas ele começou a olhar para o mundo, ele começou a perder o foco de Deus. Mas quando ele entrou no santuário, que olhou a lei do Senhor, ele entendeu que os ímpios perecerão. Porque, irmãos, as duas pessoas caminham junto. Mateus capítulo 7 fala sobre a casa. 2 homens construíram 2 casas iguais. Se um leigo chegasse para comprar aquelas casas e tivesse à venda, ele compraria qualquer uma das duas sem nenhum questionamento, porque as duas eram bem construídas, aparentemente, pelo seu exterior, mas uma tinha uma base profunda na rocha, outra não tinha base profunda, estava firmado na areia. Essas duas pessoas sempre estão juntos, estão no mesmo lugar. Eu comentei aqui na quinta-feira passada, se nós fôssemos escolher pessoas para dar um curso, teríamos que fazer vários testes com várias pessoas, para ver qual pessoa exatamente poderia ensiná-la alguma coisa. Porque a mesma coisa você ensina para um faz o bem e o outro faz o mal. A mesma linha de entendimento. Você ensina direito para um quer fazer o bem com conhecimento de direito, o outro quer fazer o mal. É o mesmo assunto para os dois. Se a gente pudesse fazer uma escolha, não, esse grupo aqui não pode aprender nada, porque eles são perversos, seria muito interessante, mas não tem condições, porque todos têm liberdade de aprender, e não podemos privar ninguém do aprendizado, mas que é complicado, é difícil, porque quantas pessoas fizeram curso de teologia sobre Deus, e vivem pregando heresias por aí fora, ensinando coisas, mentiras, fizeram o mesmo curso que eu fiz, eu acho, né? Não tenho certeza,
mas foram para outro viés. Pensaram num jeito de ganhar dinheiro, num jeito de manipular as pessoas. Mas a palavra de Deus é uma palavra de libertação, de restauração. Uma palavra que nos faz estar arraigados em Cristo Jesus, para permanecermos no caminho de Cristo. O caminho do homem justo, bem-aventurado o homem. O saltério começa com uma forte interjeição. Oh, que felicidade do homem que segue o plano de Deus. Os verbos andar, se detém, se assentar, descreve os passos característicos do perverso que o justo evita. A aceitação dos princípios dos ímpios, participação das práticas de pecadores declarados e finalmente a união com eles que zombam abertamente. Observe o paralelo triplo entre três verbos e suas cláusulas modificadoras. A mudança então se faz da recusa negativa para o deleite positivo. Tal homem medita constantemente, reflete nos ensinamentos divinos. Como resultado, ele se torna cada vez mais como uma árvore transplantada, com raízes nas realidades eternas, com vitalidade constante. E ali tem sucesso ao final. Aquele que perseverar até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Perseverança. Perseverança. Hebreus fala que se nós nos retrocedermos, o Senhor não tem prazer. Mas ele fala que nós não somos dos que retrocedem, mas dos que seguem para a vida. Nós somos plantados onde corre o rio de Deus. E se esse rio o Senhor tirar, nós mantemos em pé, porque sabemos que esse Deus cuida de nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ninguém nos separa do amor de Cristo. Nada nos separará. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio. Os ímpios não são assim. Agora surge uma mudança abrupta com as palavras do não assim. O agudo contraste intensifica-se com o uso desse termo frequente para os ímpios, que representa a antítese exata para o outro termo, os justos. Deferindo da árvore firmemente estabelecida, os ímpios são varridos pelo vento. O quadro é de uma eira no alto de uma colina, onde o vento carrega a palhita e deixa o grão. Em construção paralela, os dois grupos, ímpios e pecadores, não têm a promessa de participação na companhia víndica dos justos. Enquanto Deus conhece ou se preocupa com o caminho dos justos, os ímpios simplesmente vão à deriva até o final da destruição. O importante é entendermos que o Senhor conhece o seu caminho. Aí nós vamos para Mateus capítulo 7, quando aqueles homens vão entrar diante de Deus. Fala: Senhor, em seu nome expulsei demônios, falei línguas.
curei enfermos. Ele ia falar, sabe o quê? Nunca te conheci. Mas o caminho do justo o Senhor conhece. E o caminho dos ímpios perecerão. Precisamos voltar ao primeiro amor, meditar na palavra de Deus, porque o Senhor conhece o nosso caminho. O Senhor sabe qual é o nosso propósito, qual é a intenção do nosso coração. Ele conhece e sabe que a intenção do nosso coração não é muito boa, a maioria das vezes, mas Ele cuida de nós, nos molda, nos esquadrinha e nos leva junto aos teus rios, a beber da água da vida, que nunca mais para de jorrar do nosso interior. Lembre-se que Deus conhece o seu caminho, e por Ele conhecer o seu caminho, Ele cuida de você. Ele tem prazer de cuidar de você, e você tenha prazer de meditar na lei do Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor. Que o Espírito Santo possa falar mais em nossos corações, e que essa semana essa palavra seja um martelo nos nossos ouvidos. Vamos ficar em pé e agradecer ao Senhor. Depois você abre a sua Bíblia em Números capítulo 6. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado por Tua palavra nessa noite, por Tua graça. Que o nosso coração seja um coração de meditação, Senhor, na Tua palavra. Que a nossa vida seja uma vida de total entrega na Tua palavra. Que a Tua palavra seja realmente o nosso baluarte, o nosso ponto seguro, o nosso entender, e que ela seja luz para o nosso caminho, e que ela possa estar realmente guardada em nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Ó Deus, que possamos de fato e de verdade ser e viver meditando na Tua palavra, no nome de Jesus. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, todos juntos? Números capítulo 6, do verso 24 ao 26. Vamos todos juntos numa só voz? Vamos? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão com Deus. Deus os abençoe. Uma boa semana.